Elvira é culpada, o André Luiz pergunta se ela, por lei, se ela deixou o menino se afogar, ela tem culpa. Aí ele fala, no sentido real da lei, não é culpada. Foi ela que empurrou o menino. Ela não empurrou o menino, ela não foi acudir, ela deixou que ele entrasse na água. Entretanto, detendo-nos o olhar mais expressivo, que se costuma, de costume, continuou. Todavia, olha isso que ele vai falar. Quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Você tem uma ideia, você fala assim, tomara que, né, fulano tropeça, leva um tombo, nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. A intenção. Por isso que fala que Deus olha a intenção e a intenção do ato. Então, ela não foi lá e empurrou. Mas a intenção de fazer foi. Eu entendi assim, que no caso como ela estava com ciúme da criança, então ela começou a pôr vibrações negativas, né, para que acontecesse. E aí acabou acontecendo. E ela viu acontecer, ela não tomou aquela atitude de se arrepender. Ela ficou olhando, né? Ela ficou olhando e falou, bom, agora eu fico livre e ninguém vai me culpar, porque ele se afogou. Só que ela poderia... da consciência dela. Então. É isso que está deixando ela louca. Porque ela poderia ter evitado aquilo. Ela poderia. Nossos desejos, olha só, são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que no fundo constituem o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Então você tem aquela ideia, você quer mal a alguém, você fica com raiva de alguém e fica com aquilo e não muda aquilo, fica cultivando aquilo, aquilo está cristalizado dentro de você. Então é uma má intenção contra alguém, é aquilo que você movimenta. Só que aquela energia negativa não fica só na pessoa, você despeja no seu próprio organismo. Por isso que numa das partes do Evangelho, o Emmanuel fala, num dos livros dele, não é no Evangelho, quando fala do perdão, ele fala, o perdão é uma questão de inteligência. Porque se você perdoa alguém e esquece tudo, você se liberta daquilo que estava ali. Porque senão você fica martelando. livre. Você é livre. Mas você sabe que coisa mais triste é você pede perdão para uma pessoa, desculpa, que a pessoa te massacrou e fica ali. Então, você pede perdão porque você não sabe se magoou a pessoa, então você pede perdão. A pessoa aí, ela te massacra mais ainda. Isso já aconteceu comigo. Já. Gente, é terrível, não é? Mas você fez sua parte, né? Aí o problema é dela. O pecado é dela. Ela que não aceitou a sua parte, você fez, você se libertou. E a outra não aceitou e ainda fez mais. Ela agravou e ela ainda, aí ela pisou mais ainda. Mas acho que em muitos casos você pode pedir perdão sem chegar para a pessoa, às vezes, diretamente, porque às vezes o espírito da pessoa é tão revoltado que você vai pedir perdão, a pessoa fica pior. Então, eu acho que você pedindo perdão a Deus já é suficiente. Então... Mas você convive com a pessoa todo dia ali, toda hora do mas seu você lado. já perdeu o perdão, né? O problema é você. Cada um vai dar conta dos seus atos. Quando eu vi que não não ia mudar, eu também saí. Eu também. Saí fora. É isso que eu penso. Eu pedi a conta por causa disso. Entendeu? Então, é melhor você evitar algum tipo de problema do que, né? E também tem uma parte, nesse texto, num desses textos, porque eu tenho pilhas de livro do Chico e do Emmanuel. Esqueci de trazer o seu. Aquilo é uma pérola, é maravilhoso. Aí ele fala assim, quando está numa discussão, num debate,
O mais inteligente É. fala a boca. Então, alguém fala assim, Foi inteligente. cala a boca. Eu não sei discutir, gente. Você pode brigar comigo à vontade, que eu não consigo discutir. Nem eu. Não tenho palavras. Nem Não tem eu. palavras para retribuir para você. Eu fico assim, virar uma besta. Então, Se ficar porque se uma pessoa está falando um monte para você e você está rebatendo, você fala, rebate, o outro fala, aí você rebate de Eu novo. não Tá? consigo. Se você não fala nada, o outro fica falando com as paredes, porque você fica olhando com cara de samambaia, a pessoa fala assim, Puxa. seca. Mas mesmo assim. Ela perde o ritmo de ficar brigando, porque falou, nossa, mas a outra não está nem aí, não está nem se defendendo, não está respondendo, não está nada. Tudo bem, mas todo dia ela vinha na minha sala dar uma pisada. Ah, Para ver se eu saía do sério. Mas eu não consigo, porque eu não sei discutir. Não é da minha amiga de discutir com a pessoa. Mas aí não é pior, porque você sentia essa você fica guardando Eu não depois. guardo, eu não guardo. Ai, que bom, nossa, que maravilha. difícil, né? E eu só eu pedi perdão para ela se eu tinha magoado ela com alguma coisa, porque eu não sabia se eu tinha magoado. não sei, né? mas Para ela parar de pegar no meu pé, mas não adianta não, e ela pegou mais ainda. Ela me pegou Ela se mais sentiu daí ainda. superior. Exatamente, ela saiu de lá assim que eu senti que ela estava nas nuvens. Ah, então ela ficou feliz da vida e você ficou mais ainda. Sim. Bom, Lá, coração peludo. Vai. É. os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras na esfera viva de nossa consciência são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Nossa. E lá ouvimos enlevados sem pestanejar. Clarencio, no entanto, guardando a intuição clara do serviço imediato a fazer, para não delongar-se em digressões filosóficas, retomou o fio central do assunto, esclarecendo. Júlio, olha só também, eles têm que levar em conta tudo. Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. O menino ia, de todo jeito. mas aí que depois vai ter que ponderar o que a outra desejou, o que era para acontecer. É aquilo que eu sempre falo, termina o resgate de um e começa o Ou começo do de outro. outro. Né? Mas ela não poderia ter interferido também, se era para acontecer isso. Mas ela usou de maldade. Aí quem sofreu? De todo jeito o menino ia desencarnar. Sim. E mesmo que ela tivesse ido ao encontro dele tentar salvar, Não, ela não ia conseguiu. salvar, mas pelo menos ela teria tentado. Né? Ela não ia ficar com Com remorso. remorso. Ela ia falar, eu fiz o que eu precisava fazer. Então, veja só. Nossa. Era um suicida reencarnado, o menino. Então, ele ia ficar o tempo que ele faltou para ele viver. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou no espírito. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, criou ao redor de si mesmo um ambiente pestilencial em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar, assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram. Então, a pessoa está com o verme ali dentro que fica devorando. Consciência pesada, isso aí. Supondo-se responsável pela morte da criança, de vez que asilou o delituoso plano que nos referimos, Zulmira abandonou-se ao mal que trazia consigo. Olha o pior, e mantendo-se ainda ao mal de que a adversária portadora e tornou-se por isso enferma e dementada. Ela ficou com aquele remorso, Eu não asilando, entendi essa última frase que você falou. Ela ficou o quê? dementada, doente. Doente. Dementado. Ela ficou com a mente perturbada. Sim. Por quê? O que acontece? A mãe desencarnada do menino
também era uma pegada na casa, no marido, nas Assessora coisas. dela também. E ela já não tinha aceito o marido ter casado de novo e ter outra no lugar. Agora, a outra ainda fez isso com o filho, meu Deus, ela se ferrou. Aí a outra se tornou obsessor daquela. Entendeu? A mãe do menino. É, a mãe do menino. E a história vai longe. Vai demorar para resolver a pendência. E o pequeno em toda história em que ele admirava. Júlio foi conduzido à região que lhe é própria. Ele foi para um lugar de crianças lá. Mais para frente vai ter um capítulo que fala. Mas Odila não poderia vê-lo, certificando-se de toda a verdade. Infelizmente, explicou o venerando instrutor, a infortunada criatura, olha só, se ela visse o filho num lugar bem acomodado, a mãe legítima, ela ia se acalmar. Mas olha por que, presta atenção nesse pedaço. A criatura infortunada tem o centro genésico plenamente descontrolado, e isso lhe impede a visão mais ampla. Ela pensa muito em sexo. E a pessoa que sempre fica pensando só na parte sexual e nos prazeres da carne, ela perde a visão ampla da vida. Ela não se espiritualiza. Não consegue querer senão o marido em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo que a paixão nada fez senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem, por enquanto, eclipsadas. Ela tem qualidades morais, mas por causa dessa coisa toda que ela também está sentindo, aflorou tudo isso. Então a parte boa dela ficou lá fechada. Ela está só usando a parte ruim. E ela quer porque quer o marido na cama e ela está morta. Então, o que ela vai fazer? Desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se desse modo a superexcitação em que se encontra. Gente, não é só essa desencarnada. Qualquer pessoa encarnada que fica só pensando no sexo, na coisa de ter 2, 3 homens, ou de ter 2, 3 mulheres, porque tem pessoas que só pensam nisso. Imagine como está a mente dessas pessoas voltada para a parte material e outras que falam que quer segurar o homem pela cama, né? Maioria. Outras pelo estômago. Por aí. Então, Né? eu também. Ô, Virginia, mas nesse caso aí não são espíritos menos desenvolvidos que são apegados aos prazeres da Ela carne? tinha boas qualidades morais, só que hoje a mente dela está voltada para isso. E aquela coisa boa que ela tem está lá fechada no pacote. Então só está aflorando a parte ruim. Mais o fato ainda de ter acontecido a história com o menino, só que ela não sabe que o menino tinha o resgate a cumprir. Então, semelhante estado, contudo, é transitório e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que lhe será dispensado em breve. É transitório se ela aceitar o tratamento. Porque tem espíritos que não aceitam. Aí, se não aceita e só fica pensando, os espíritos que pensam da mesma forma, que também tem o mesmo, fica instigando, fica sugando, fica... No livro Sexo e Destino, não sei se vocês lembram, tinha uma história lá, que o pai era muito safado, tal, e tinha, a filha estava lá no lugar, no quarto, no bordel, e ele quase transa com a filha. Lembra dessa história? Eu lembro. O que acontece? Porque o plano espiritual ajudou naquele momento.
A menina ia indo para aquele lugar. Que aconteceu um acidente e ela ficou no hospital em coma. E quando ele se deu conta que era com ela que ele ia, porque ele vivia só pensando nisso, as entidades ficavam instigando mesmo, os que eram contra, os inimigos desencarnados estavam. Empurrando. Aí ela ficou em coma e era para ela desencarnar, mas os amigos espirituais ficaram deixando ela ali um tempo. Ela até conseguiu sair do coma e conversar, porque o pai ficou ali, ele reestruturou. Lembra dessa história? Ele trabalhou a parte dele, a parte dela que ela tinha mágoa do pai, e os espíritos que estavam ali para atormentar foram doutrinados, porque ele começou, um cara levou um livro dos espíritos para ele lá, alguém mandou alguém do centro e deu o livro, lembra disso? E ele começou a ler lá enquanto ela dormia, e ele foi acordando para a vida. Então, olha o perigo, gente, das pessoas que ficam direcionando a mente só para isso. Porque uma grande maioria só pensa nessas coisas. Pode ver os casos aí, por que tem tanto feminicídio? O cara não suporta ver a mulher com outra porque ele quer aquela. Ai, se não é minha, não vai ser de mais ninguém, pum, mata. E é isso. Não é assim? E mata às vezes até o filho junto. Ou então mata na frente do filho. Gente, não é. É uma falta de equilíbrio. O Paulo falou assim hoje, a gente ia indo lá no Rogério, foi junto. Ele estava comentando de uns fulano, ciclano, que faz falcatrua, gente que rouba dinheiro da merenda, rouba... Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem. Aí ele falou assim, olha, se for pensar desse lado, eu acho que vai fazer mais uns 2, 3 umbral, porque não vai caber tanto político, tanta falcatrua, tanto propósito. Gente, é só isso que você vê. Todo dia tem uma novidade.